Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Dilan Araújo. Prazer em tê-lo aqui de novo. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde também para você que está em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de veganismo, vamos falar de Enem e vamos falar de música. Sabrina Corgucci é atriz, é bailarina e cantora. Com 40 espetáculos no currículo, ela atuou em vários musicais da Broadway aqui no Brasil. E faz esse mês no Rio um show com canções italianas. Uau! Estamos com Luna Azevedo. A Luna é nutricionista e no Dia Mundial do Veganismo, que é hoje, ela vai nos explicar o que é ser vegano. Vera, você sabe que o veganismo está cada vez mais popular aqui no Brasil. Nós já temos 5 milhões de adeptos. O empresário e chefe Marcelo Duim produz queijos veganos e fala sobre o mercado para esse tipo de produto. Estamos com o Felipe Moraes. O Felipe Moraes é professor de português e ele vai dar dicas para quem vai fazer o Enem agora nesse final de semana e vai falar também sobre a plataforma ProEnem. E você que está em casa já sabe, está super convidado para participar do programa. É só você colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Se preferir, pode mandar mensagem para o WhatsApp DDD 21 99903 5329. Maravilha. Vamos pedir. Sabrina, é um prazer enorme tê-la aqui. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que ideia é essa de cantar só coisa italiana maravilhosa? Eu estou muito feliz de resgatar esse repertório maravilhoso que são as canções italianas, principalmente da década de 50, 60, que marcaram toda uma geração. Eu vou ter um prazer de trazê-las novamente, né, para esse grande público aí. Você veio acompanhada? Eu já vim acompanhada do meu guitarrista, Massimo Deda. Esse é legítimo, italiano. E é isso, eu vou cantar Dio come ti amo. Ai, que beleza. Vamos lá, tudo seu. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che saltano il nostro amore. Non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo, mi vien da piangere. In tutta la mia vita no, non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio come ti amo. Dio come ti amo. Dio come ti Nossa, mãe. Grazie.
Coisa linda. Máximo, você esnobou, hein? CD de... Incrível, Tirou incrível. onda. Vem, maravilha. Isso é Sérgio Endrigo, né? Que cantava? Olha, esse nome dessa cantora do compositor é Domênico Tá. Mondu? Domênico Modugno? Não. É o Volare, não era? Que era dele? É tudo da minha época. É um pesadelo, gente, isso. Eu garanto que ninguém aqui nunca ouviu essa música. Vamos lá, Marcelo. Olha, E você já viu coisa mais linda do que Maquei. isso? Felipe, olha só. Dylan, Já ouvi. você já ouve? Ó, uma esperança é a última que morre. Vamos lá, Luna. Eu tenho essa carinha de nova, mas eu já ouvi que eu tenho família também italiana. Linda Bom. canção. Mas porque a música... Fala sobre a música italiana, vai. Olha, a música italiana, eu escolhi, né, cantar, né, a música italiana porque ela toca de um jeito, né? Eu acho que ela carrega uma dramaticidade e as letras, então eu quero colocar isso no meu corpo e na minha voz, né? E eu assim, eu não vivi essa época. Não mesmo. Então eu acho que tem uma coisa muito especial de uma garota, né, de poder resgatar esse repertório. E, né, enfim, que eu não era nem nascida. E como isso soa, né? Como é que isso sai agora de mim, né, para esse público? Teus pais conheciam? Ah, com certeza, porque minha mãe escutava aqueles discos, né, de novela, essas canções ficaram imortalizadas, né, em várias novelas, não só Porque isso essa. é dos anos 60, lá atrás mesmo. 60, né? se eu não é me nem- engano, e Dio Come Te Amo é de 66. Por né? aí. Então, nossa, está sendo um prazer, assim. E você escolheu uma outra coisa que eu adorei no repertório. Eu fiquei com a lista toda horas para ver, porque você escolheu 2 ou 3 músicas que são versões para o italiano. Isso, eu escolhi também trazer algumas coisas que o Roberto, né, gravou, porque o Roberto Carlos gravou um disco, né, todo em italiano. E eu vou fazer uma versão do Eu Te Propongo, a proposta, o nome da música, né? Que em italiano ficou Io Ti Propongo. E também eu vou trazer umas novidades, como Fascinação, que foi composta por um italiano. E existe um disco belíssimo do Toquinho e do Vinícius de Moraes, que eles gravaram em italiano, e que, se eu não me engano também, eles ficaram assim com esse disco. Ele é famosíssimo na Itália. Então, eu achei muito bacana ver a música brasileira na língua, na italiana. Como é que é essa sonoridade, né? E eu fui atrás disso e eu achei muito bacana trazer isso no meu repertório. Não, é uma ótima ideia, sobretudo porque dá bem uma época em que a língua italiana era muito conhecida pela sua musicalidade, muito mais do que hoje em dia. Acho que todo mundo queria gravar em italiano, Todo né? mundo, Jerry exatamente. Adriani, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que para mim está sendo muito especial esse Mas você, momento. de italiana, tem o quê? Ah, niente. Mas por enquanto, assim, talvez no futuro eu consiga, né, pelo meu marido, que ele pode ser cidadão italiano. Ah, então tem uma coisa aí afetiva. Tem, mas isso é recente, né? Então, e eu estou estudando, eu sou do Instituto de Cultura Italiana, isso está me ajudando muito também. É um amor. Né? É um amor. Toda disciplinada. Mas Sabrina... é lindo, então. É o amor do seu marido que fez você escolher esse Ah, repertório. amor, te amo. Eu te amo. Aí. É A verdade. gente está entendendo esse lado passional, né, que ela traz junto com o italiano. Tem um romance envolvido Tem um nisso. romance todo que é muito E o show lindo. ele está dividido, né, em 3 momentos, né? E eu não vou revelar muito bem como eles serão, mas justamente que eu identifiquei no repertório italiano que as canções elas falam de muitas coisas, tanto do amor como da dor e também muita alegria. Então, eu vou rechear Misturar aí tudo. o Você show. está com uma banda ou você está só com o Máximo? Não, eu tenho uma banda, né, que o meu... Mas o Máximo tá, O não? Máximo é o meu guitarrista, Tá. legítimo napolitano. Então. O Fernando Lopes, que é o meu pianista. O Márcio Amaro, que é o meu... Ele faz a percuteria, que não vai ser nem percussão e nem bateria. Uma mistura dos dois, que já me traz um pouco da sonoridade brasileira, né? E o Hugo Soca, que é o meu baixista. E eu, maravilhosa, diva. Alô? Então, vamos lá. Quando vai ser? Como vai ser? Que lugar Então, vai o show ser? se chama Femminile. Por quê? Porque eu quis justamente trazer esse olhar feminino, né, para a plateia, do que as canções revelam.
Então, eu achei bem bacana esse nome, assim. Vai ser no Imperator. Feminile. Feminile. O que quer dizer isso? Feminino. Feminino. Tá. Né? E vai ser no Imperator, no dia 27 de novembro, às 4h da tarde. Ai, é uma hora deliciosa. É uma hora, a plateia, Que nossa, o horas, público do que dia da Imperator semana que é? vai cair numa quarta-feira. Que delícia. É, que o público do delícia. Imperator já conhece esse horário. E eu deixo aqui o meu convite para quem quiser passar uma tarde deliciosa, Com ouvindo certeza, essas canções Sabrina. maravilhosas. Agora, me diz assim, você tem uma voz linda, mas você Obrigada. não se define como cantora. Você Não. sempre se define como atriz que canta. Atriz que canta. E você tem muito estudo. Você estava brincando aí que você estava dizendo, não, estou estudando, mas você faz isso desde... A gente está cheio de gente estudiosa aqui. Hoje, se tem uma característica aqui, é gente focada. É muito Eu engraçado. acho que o artista tem que estar sempre estudando, buscando Mas você outras... começou assim? Eu Você foi comecei estudar arte como cênica. bailarina, aí depois... Eu não gostava de cantar. Tá. A minha mãe, ela meio que tipo assim, não, vai fazer aula de canto que eu te dou uma boneca. Aí eu ia, né? Vai fazer aula de canto que eu te dou uma bicicleta. Aí eu ia. Mas engraçado que agora o canto, ele faz parte de mim, né? Do meu trabalho. E ela estava certa. Ela estava certa, quer dizer, enquanto você queria ficar só dançando, ela queria que você fizesse mais uma coisa? Exatamente. Ela parece que identificou, porque eu ficava imitando os cantores que iam no Chacrinha. Eu era apaixonada pelo Trem da Alegria, que eram, né, os Mas grupos a tua infantis mãe da é época. artista também? Não, a ela minha tem mãe... esse olho O fino meu pai assim? tocava violão, né? E ela, acho que ela identificou ali que a minha filha tinha alguma coisa, sabe? E a interpretação veio depois. E aí, quando eu vi, eu comecei a unir o canto, a dança, a interpretação nos musicais. É impressionante. Você seria uma das brasileiras que mais fez musicais, não é, não, Sabrina? É, talvez sim, assim, porque eu comecei muito jovem. Como eu falei, assim, ainda não tinha esse boom, né, dos musicais como hoje. Já existia, né, óbvio, mas que eu digo assim, eu acho que eu vivi um momento muito especial assim dos musicais. Então eu vim fazendo, quando eu vi eu já estava fazendo musical, assim, eu não tinha pretensão de ser uma artista de musical. As pessoas me convidavam para os trabalhos. Sem parar, isso é que é engraçado. Não, e ela falou assim, Sabrina canta, Sabrina Isso, dança. chama a Sabrina, Sabrina, chama a Sabrina, veja chama a Sabrina. multiuso, serve para tudo. Mas você é uma atriz que canta, mas nesse espetáculo você canta. Esse Tem espetáculo atuação? é o meu primeiro show solo e eu estou muito feliz por isso. E óbvio que eu vou colocar, sim, um pouco de teatralidade, até na interpretação das canções, para trazer esse diferencial também, né? Tipo, não só ficar cantando assim, mas as pessoas também acho que esperam um pouco isso de mim, né? De ter um pouco dessa artista, dessa atriz, dessa bailarina. Pois é, quando você atua, que você já atuou muito em novela, com o Paulo Gustavo no... Com o Miguel Falabella, no Pé Pois na é. Cova. Tudo isso, quando você não está nem cantando, nem dançando, nem sendo musical, você também gosta de ser atriz? Gosto. Tanto é que agora eu estudo uma licenciatura em teatro. Porque você fez arte cênica. Você vai aquele negócio, parece Felipe. Porque eu Felipe estou querendo também é assim. agora usar toda essa minha experiência por com um outro olhar, né? Eu estou estudando licenciatura teatral para justamente usar as ferramentas do musical que eu levei ao longo de toda a minha vida para aplicar isso nas pessoas com uma visão um pouco mais social, sabe? Legal. Porque na dança, no canto e na interpretação, no teatro, nossa, você transforma as pessoas. E eu estou podendo fazer alguns estágios em escolas públicas, levando um pouco, né, do meu conhecimento antigo e do novo que eu estou aprendendo na faculdade. Nossa, está sendo uma experiência, porque você sai um pouco do glamour, que são os musicais, né? E você vai para uma outra realidade. E como aquilo que eu estou levando, eles recebem e saem de lá. Nossa, você não sabia que meu corpo fazia isso. Eu não sabia que a minha voz podia... Sabe como isso é rico, isso é único? E eu estou gostando, sabe? E é isso, assim, estou curtindo muito. Maravilha. Todos os professores aqui também gostaram muito Professores, tá vendo? da sua vocação Falta aqui. pouco, falta Maravilha. pouco. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho? A gente volta. Já, já. De volta ao vivo com o Sem Censura. E nós vamos agora chamar a Ana Karina, que está lá em Brasília, que vai dar dicas fantásticas sobre os filmes. Ela assiste o filme e diz pra gente o que a gente deve fazer nesse final de semana. Manda ver.
Fala aí, Ana, querida. Oi, Vera. Prazer estar aqui no Sem Censura com vocês. Olha, tem muitos filmes estreando esse final de semana. Fica difícil até escolher. Eu selecionei 4. E eu vou começar com o indicado da Argélia ao Oscar, que coincidentemente estava na mostra Un Certain Regard, Um Certo Olhar, junto com Karim Anus lá em Cannes esse ano. O filme se chama Papicha. É dirigido por uma mulher, a Moyana Midou, nova, jovem, e conta a história de uma menina de 18 anos, ela se chama Nedma no filme, e que está querendo ser feliz, né? Viver essa juventude, os anos, né, fantásticos da descoberta, do amor, da paixão. Ela vai estudar moda, mas o que acontece, né, em todo o mundo árabe é você ter que lidar com a trágica realidade que é a guerra. Então, o filme se passa durante a Guerra Civil na Argélia, traz uma visão não tão romantizada, mas também otimista, né? A visão de um jovem. Então, a diretora tem uma empatia, tem uma química incrível com essa atriz e imprime aí na tela um filme belíssimo. Ele foi muito elogiado, gente, em Cannes pela crítica mundial. E estava ali, como eu falei, para aí com A Vida Invisível, que é um outro filme que fala do universo feminino. Ó, 2 filmaços aí brigando pela vaguinha Oscar de melhor filme estrangeiro. Não podia deixar de lado uma estreia também, que é o 6º filme da franquia Exterminador do Futuro. Tem aí o Arnold Schwarzenegger de novo como T-800. Para os fãs, é um prato cheio. Um outro filme que eu separei, que é muito bonito e ele tem, assim, um suspense policial que fala de heróis invisíveis. Eu estou falando dos Segredos Ocultos, oficiais. Esse filme em inglês, ele fala de uma história verídica que uma tradutora de mandarim para o inglês, interpretado aí pela Keira Knightley, que no papel da Catherine, ela vai ter acesso a documentos oficiais. E nesse meio tempo, ela descobre que tem muitos países envolvidos na guerra do Iraque. Então, é uma pressão de 6 países, aí você vai ver depoimentos da época do Tony Blair, que era o primeiro-ministro britânico, e essa história aí que é uma história que aconteceu, só que a gente não ficou sabendo. Então, o cinema, ele tem esse poder, né, de trazer pra gente toda a emoção de uma época, da gente reviver e com detalhes. Ela vai entrar numa briga aí grande com a agência de inteligência britânica, e trazer aí à tona uma discussão que está sempre em pauta, né? Qual que é o real motivo atrás da decisão de uma invasão, né? Do início de uma guerra. Esse filme tá ele tem momentos de suspense, momentos de drama e, mais uma vez, a Keira aí interpretando magistralmente essa mulher, a Catherine, né? E, para terminar, eu separei também um filme para toda a família. Estamos aí no final de semana de Halloween, que é o querido A Família Addams. Só que dessa vez é uma animação dessa família tão charmosa, dos monstrinhos mais simpáticos do universo. Adorava aquele com Raul Julia, com a Angélica Houston, mas também essa animação, ela traz, sabe, para a tela, essa questão das diferenças, da tolerância. O que é ser horrível, ser diferente, né, no mundo de hoje? Então, tem diálogos muito inteligentes, a produção não tem nem o que falar, né? Tá impecável. E eu acho que é muito legal chegar com a família toda, ir ao cinema e também desfrutar desse tipo de animação. Então é isso, eu espero que vocês gostem das dicas. Beijo grande, Vera, e todo mundo aí. Maravilhosas dicas. Vou ver pelo menos um desses aí, com certeza. Beijo, querida. Prazer em vê-la. Bom fim de semana. Você também. Maravilha. Vamos agora falar de uma coisa muito complicada, que é veganismo. Luna, você é nutricionista. Isso. O Marcelo é chefe, mas ele era advogado. Sim, já conheço o E Marcelo. vocês né, Marcelo? dois, vocês são veganos. Essa é uma pergunta comum, né? Quando a gente fala sobre um assunto, as pessoas querem saber sobre nós, né? É normal, a gente sempre relaciona, por mais que a gente tenha uma profissão, né? Relaciona a pessoa física, né?
Eu acho que mais importante, eu nem sei, por exemplo, você vê, a gente que é da área, a gente nem se preocupa tanto com, né, tantos detalhes nesse sentido. Mas o Marcelo a gente já conhece porque essa área todo mundo é mínima, né? Todo mundo se conhece nesse sentido. Mas vocês são veganos? Eu fiquei agora com essa Agora, dúvida. vamos falar sobre isso. O que eu atendo consultório, né? 99% dos meus pacientes são vegetarianos e veganos. O cuidado que eu sempre tenho no consultório, que isso é do nosso código de ética, tá? Do nutricionista. A gente tem rede social e tal. Então, existe um código que orienta a gente a tomar muito cuidado, não relacionar a nossa imagem física com o nosso estilo de vida. Então, eu sou assim porque eu como assado. Então, o nosso código de ética orienta a gente a ter cuidado em relação ao que a gente come e que a gente fala. Mas, enfim, quem me conhece sabe que na minha prática já diária, eu não tenho o costume de comer. Você não é proibida de dizer para os seus pacientes que você é vegana. Eu não sou proibida. Mas você prefere, por exemplo, não expor isso... Na verdade, eu acho que assim, isso afasta, isso atrapalha no consultório. E o próprio código de ética pede para que a gente seja imparcial. Seja neutra. Tanto em relação à política, à religião e à nossa imagem e ao que a gente faz. Porque eu posso chegar lá e dizer assim, eu quero fazer um regime para emagrecer, Luna, e eu quero comer só proteína. Aí você diz, tá. Exato. O que acontece é que o paciente que, por exemplo, se ele come carne, sabe que na minha prática eu já tenho não costume de consumir, então o que acontece na prática é que às vezes eu flexibilizo para uma questão de convívio em família. Meu marido é filho de nordestino, então vocês imaginam, né? Então em casa a gente tem certos conflitos ali diários. Qual é o problema do nordestino? O carioca... O carioca come muita carne também. E o gaúcho? O gaúcho então, come muito. O nordestino, coitado, até que come bastante come legume. Bode. Não, come com certeza. muito legume. Eles comem muitos legumes também. Mas aí o que a gente faz? No consultório, sempre, pelo nosso código, manter a imparcialidade, acolher todo mundo. Então, não posso chegar no consultório e olhar na recepção e falar, você come carne? Ah, não, então dá licença, né? Por favor, aqui. Tá bom. Isso não existe, né? Mas, em princípio, nós que somos da área, nós já temos o costume de reduzir o consumo ou não consumir. Tá. Acho que você também, então, né, Marcelo? Você não... Peraí, não, eu quero saber o seguinte. Em conceito... Então, você pode falar ou não pode falar sobre a sua prática de alimentação diária, você, Luna? Em rede social, se eu uso o perfil profissional, eu não devo falar. Aqui você está numa entrevista. Aqui, normalmente, a gente... A minha prática seria, conceitualmente, flexitarian diet. Alimentação flexitariana. O que significa? Eu não consumo nada de origem animal, nem leite, nem ovos. Leite, inclusive, me faz mal. E eu flexibilizo em algumas situações pontuais. Se eu estou numa situação, às vezes só tem batata frita, uma situação que, assim, eu vou comer muito mal, ou eu tento buscar o alface, ou às vezes eu acabo flexibilizando. Na minha prática regular, eu poderia ser considerada vegana. Nunca entra proteína animal na sua. Você flexibiliza, mas proteína animal nem pensar. São coisas, né? É raro, muito raro. Vai sair o quê? Raro. Pode ser um ovo. Às vezes rola queijo, rola muita coisa com queijo, tanto que o Marcelo veio salvar a gente, né, Marcelo? Pois é. Aí veio não vale, porque o queijo do Marcelo não é um queijo de leite. É um queijo vegano. É um queijo de leite, de amêndoa, de castanha, não é isso? Castanha de caju. Maravilhoso o queijo do Marcelo. Tem um terceiro conceito, então, para a gente voltar para o beabá, que não é vegano nem vegetariano. Eu acho que vale a pena a gente até limpar esses conceitos, né? Vamos começar explicando, né? Então, a gente está no Dia Mundial do Veganismo. Hoje é o dia 1º de novembro, é um dia muito importante, né, para quem é do movimento, porque é um marco, né, do crescimento da alimentação vegetariana e vegana. Como você falou, 55 milhões, mas em vegetarianismo, a última pesquisa do Ibope, são 30 milhões de vegetarianos no Brasil, tá? Aqui nas grandes cidades, vai para 16% da população. É pesquisa do Ibope agora de 2018. Né? E o busca pelo termo vegano no Google, né, nas meios de pesquisa, cresceu 14 vezes. Então, é um crescimento de 75% de 2012 até aqui. Então, é muito grande. O crescimento é muito grande. No Brasil e no mundo, se for pegar a nível mundial, 360% de crescimento nos últimos 5 anos. Ou seja, as pessoas, graças a Deus, estão interessadas numa alimentação... Não necessariamente vegana, mas numa alimentação sem carne. E aí o veganismo não consome nada de origem animal, então não entra ovo, não entra queijo, não entra nada, tá? O vegetariano, ele pode consumir ovo e leite, então ele seria ovo-lacto, se ele come ovo e leite, ovo-vegetariano se come ovo e lacto-vegetariano se come leite. Existe o conceito do pescetariano, que é o que ainda está consumindo peixe, está na transição.
Algumas pessoas não classificam o pescetariano, mas eu acho importante a gente acolher, é uma forma de ver o pessoal que está indo na transição. O flexetariano é o que não consome na sua base regular, mas flexibiliza. E tem ainda o reducetariano, que é aquele que adere à segunda sem carne. Então, ele tira um dia da alimentação e fala, segunda eu vou fazer detox, eu não quero comer nada de origem animal. Reducetariano. Acho que eu gostei desse. Gostou desse? É um caminho para quem está nessa contemplação? É um caminho, claro. Eu vejo que ser vegano é interessante, eu penso que essa seja uma alimentação adequada para mim, mas eu ainda não tenho coragem de largar a carne de vez. Eu acho que é o caminho e deve ser formalizado, porque senão, para quem está no processo, às vezes pode se desestimular no caminho, né? Então, você reduzir, às vezes, é o primeiro passo para você ter o primeiro contato, sentir os benefícios, se animar, se você curtir, e poder ir fazendo essa transição. Ô, Luna, uma coisa em relação ao que você estava falando, agora me escapou inteiramente, que era... Você está falando do quê? A gente estava falando do flexetariano. Não. Era do vegano que não usa couro. Ótimo. Vale a gente também limpar esse mais conceito. Ampla do vegano. Do aspecto do veganismo. Então, o vegano, o conceito de veganismo é não ter nada de exploração animal na sua prática diária. Tá? Então, não ter nada na roupagem, na roupa, maquiagem. Eu só uso maquiagem vegana, orgânica. Eu acho que, inclusive, para a saúde da nossa pele, né? Nós, mulheres que usamos muita maquiagem, cheio de química, né? Nas maquiagens. Então, você não usar nada de origem animal. Beleza também, creme, gente. Isso, shampoo. Testado em animais nada também, que faça né? teste em animal. Esse é o vegano, o conceito de veganismo raiz. Existe o vegetariano estrito, que seria o vegano só pela alimentação. Então, ele corta, mas ele, às vezes, ainda usa alguma coisa de origem animal. Então, esse conceito é importante. Você chegou nisso, você falou que tem intolerância à lactose. Eu não digiro bem leite. Pois é. Você chegou através disso, porque isso é uma coisa muito comum na idade de vocês. Na minha época não tinha isso, e hoje em dia, meus filhos, os amigos, tudo está intolerante. É uma coisa impressionante como as alergias alimentares. Você tem alguma alergia alimentar? Não. Não, alimentar não. Eu já tive alergia à uva, inclusive, mas com o passar do tempo eu passei a comer desaparecendo. Sem nenhum problema. Alguém aqui tem intolerâncias, alguma coisa assim? Não, né? Então, mas você teve um pouquinho... Foi isso que chegou? Foi importante você até conversar sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito interessante na prática de consultório, as pessoas quererem saber o que nos tocou, né? Então, o meu caso, na verdade, ele foi um caso mais profundo. Eu perdi minha mãe de câncer de mama, né? Ela tinha 45 anos de idade, era advogada, super jovem. Ela descobriu o câncer de mama aos 40 anos, né? Então, a gente sabe que teve um viés genético, né? Eu faço estudos com oncogeneticistas, acompanhamento, porque acham que o caso da minha mãe foi genético, porque ela foi jovem, né? Muito jovem, muito agressivo. E a OMS, em 2015 apenas, minha mãe faleceu em 2012, declarou que as carnes processadas estão no grupo 1A de cancerígenas, junto com o tabaco. Exatamente. Então, eu comecei a ter contato com a alimentação vegetariana e vegana como preventiva nesse período de 2008, quando a minha mãe descobriu o câncer, e aí começaram a nos orientar. Eu estava na faculdade, estudando nutrição, eu falei, eu vou estudar tudo sobre isso, que eu quero salvar a minha mãe. É claro que o caso dela estava muito mais avançado e complexo, mas eu estudava nutrição para minha mãe. Assim, eu entrei na faculdade querendo estudar muito. E eu fui para essa linha do vegetarianismo e veganismo buscando uma forma de protegê-la. E a gente sabe que tem milhões de estudos falando de alimentação vegetariana e vegana sendo preventiva, né? Para diversos qualquer cânceres. Pessoa que está com câncer, sobretudo mulheres, é sempre, imediatamente, corta a carne. Exato. Hoje em dia já é banal, não precisa nem ser um médico mais esclarecido. Exato. Então, eu me sensibilizei para uma questão até de saúde. E você gosta de animais também? Eu gosto de animais. Inclusive, são 4 pilares, né, da alimentação, do conceito do veganismo. Ou por ética, e aí é entender que os animais são seres sencientes e que eles sentem como nós. Então, 60% de quem vai para o veganismo é por causa animal. Ou por saúde, que foi o primeiro que me tocou, né? Já querer cuidar da minha alimentação de forma preventiva.
ou por religião. Então, tem várias religiões que têm como base o não consumo animal, o adventista, o budismo, o espiritismo. Pois é, mas eles tomam leite pra caramba, né? Na Índia tem umas diferenças, né? Tem algumas particularidades, mas no geral eles evitam. A adventista normalmente não consome nada de origem animal. E a quarta causa é ambiental, né? Muitas pessoas já estão se tocando, jovens estão aderindo ao veganismo, os adolescentes, por entender que a pecuária devasta. 70% da Amazônia é extração madeira e pasto, né? Então as pessoas estão se tocando pelos impactos da carne a nível total, ambiental. Porque toda a indústria alimentar ela é feita para alimentar o gado, quer dizer, plantação de soja, enfim, é como se fosse o mundo inteiro feito para alimentar gado, para alimentar pessoas doentes. Está muito insustentável. Exatamente. Vamos lá. Marcelo, queria que você falasse um pouco, então, a sua experiência, que é diferente da dela. Eu me tornei vegano em 2013, foi uma transição, era vegetariano e... Sempre foi desde criança? Não. Era altamente carnívoro. Eu costumo dizer que eu não parei de comer carne porque o gosto é ruim. O gosto, para mim, na minha memória afetiva, é muito bom, mas eu parei quando eu fiz aquela conexão com os animais. Aquilo me tocou profundamente. Você viu algum filme? Porque tinha filme pra caramba. Documentários como A Carne é Fraca. E aí caiu aquela ficha que eu achava que vaca, por exemplo, era bebedouro, que apertava lá e saía leite. E aí eu fui entender que, na verdade, ela é uma fêmea, que se ela não estiver grávida, a vaca não dá leite. Então, que ela é cruelmente emprenhada para poder ficar dando cria, que o novelo vira baby beef, se for uma fêmea, ela vira uma outra vaca reprodutora. Quando eu falei, poxa, eu não quero mais fazer parte desse tipo de indústria. E em 2013 eu ainda advogava e estava numa transição da minha carreira onde eu queria fazer algo de um propósito, algo que me desse uma significância maior. E aí um dia eu viro para minha mulher e falo assim, poxa, sabe o que eu queria fazer? Quando eu cheguei no Brasil com 19 anos e eu falei que na época eu queria estudar medicina. Você não é brasileiro? Não, eu nasci aqui, morei muitos anos nos Estados Unidos, depois voltei na minha segunda faculdade, que é gastronomia, e aí quando eu cheguei falei para meus pais, o que vocês querem fazer? Eu falei, eu quero fazer medicina. Não, meu filho, você não sabe nem que é Dom Pedro, não vai passar para vestibular de medicina. Outra coisa, bom, então eu quero fazer gastronomia. Minha namorada lá fazia hospitality, e eu acho super legal isso, eu vou ser chefe. Não, filho, cozinhar é muito difícil, isso não vai dar dinheiro. Isso já na segunda graduação, porque advogado você já estava. Não, na primeira. Com 19 anos, quando eu cheguei aqui. E aí, escolhe uma outra coisa, gastronomia foi vetada. Ele, olha, vamos fazer o seguinte, se eu for desembargador, você vai estudar direito, quem sabe um dia você vai ser juiz, e é isso. Gente, é muito engraçado como a gente ouve os pais nesse momento, né? Depois a gente fica... É um momento de insegurança, né? Eu acho que depois o Felipe vai poder falar dessa questão do momento do vestibular, do Enem. O jovem está ali acreditando que se ele não escolher e não tiver a escolha certa naquele momento, a vida dele para sempre não vai dar certo. Acabou, exato. Enfim, bom, eu com 35 anos, eu falei, tá na hora de fazer essa virada agora. E aí, quero o que eu quero. Quero o que eu quero. E aí eu viro para minha esposa, eu conto isso, ela sempre muito parceira, vira e fala, tá bom, mas como é que a gente vai viabilizar isso? Eu falei, bom, eu tenho que ir para fora, que tem uma baita de uma faculdade de gastronomia lá, que todos os grandes chefes estão se formando lá, e eu preciso viver isso. E ela ainda trabalhava também, advogada. Passa 2 meses, ela fala, poxa, eu vou ser demitido da minha empresa, na multinacional, por corte de custo. Que coisa maravilhosa. Então, vamos para Nova York. Vamos para Nova York e vamos lá, vem comigo. E ela veio, acreditou nessa loucura e eu me formei em gastronomia lá, trabalhei em restaurante com estrela do guia Michelin. Carnívoro por excelência, fazendo aquelas coisas deliciosas todas que vocês não podem mais comer. O restaurante, sim, foie gras. Nível Michelin, então tinha tudo que você imaginasse, assim, com um padrão de excelência muito alto. E depois eu comecei a aprender gastronomia molecular nesse restaurante, que é você transformar, por exemplo, um azeite que é líquido em caviar, fazer uma azeitona explodir na sua boca. Lindas. Exato, são sensações. E eu falei, puxa, a gastronomia é tão rica, tem que trazer isso para o vegetarianismo, para o veganismo, trazer essa experiência. E a minha vida mudou quando o chefe do restaurante falou para mim, sabe qual é a maior frustração que eu tenho? Eu pensei, mais uma estrela do guia Michelin. Ele falou, não, eu estou há 14 anos aqui, eu ainda não levei minhas filhas na escola, e o meu casamento só não balançou de vez porque minha mulher está lá embaixo fazendo a contabilidade. Eu falei, pronto, não é isso que eu quero para a minha vida. Isso aqui é uma prisão. Ele está me dizendo que é uma prisão de portas abertas. Eu preciso ressignificar isso e encontrar algo que realmente tenha mais a ver comigo. E aí eu comecei a olhar no restaurante o que não se fazia num restaurante daquela magnitude, o que não era feito ali na casa. Não tinha como ter uma vaca ali dentro e o chefe comprar os queijos de um produtor rural. Então eu vi que no restaurante usava-se muito isso.
pegava um pequeno produtor, escolhia um queijo feito local, orgânico e tudo. Eu falei, bom, então eu preciso estudar laticínios, porque se eu não aprender na origem, eu não tenho como fazer um queijo vegano que vá se comportar igual. Você já era vegana Já nessas era alturas. vegano, minha esposa com uma intolerância à lactose gravíssima. Impressionante isso. Depois a gente pode conversar sobre isso. E os queijos que nós tínhamos na América naquela época eram muito artificiais, coisas feitas com batata, com aroma. E eu falei, poxa, tem que ter uma saída fora da curva, mas alguém tem que estudar laticínios para poder fazer a coisa direito. E aí, bom, fui estudar laticínios em Nova York e eu pergunto, um dia já, curso muito avançado, eu já pergunto ao professor se era possível fazer um queijo vegano com as mesmas peculiaridades daquele queijo tradicional. Ou seja, um queijo fermentado. E ele grosseiramente me diz que, Claro que moleque, dá. eu tenho a sua idade como mestre queijeiro, isso é impossível, nunca vai acontecer, não vai ter cálcio, proteína e gordura. Eu me senti um pouco como Galileu, que dizia que o mundo era redondo e que os antigos não é quadrado e tudo. Eu falei, não é aqui o lugar de eu fazer esse debate. Humildemente concluí o curso e comecei a fazer testes em casa, lá em Nova York ainda. E aí criei um leite molecular. Isso foi o que hoje transformou a Nomu. A gente, com um leite onde a gente consegue enganar as bactérias que tradicionalmente fermentam o leite, para que elas comam as moléculas de açúcar, na falta da lactose, da castanha de caju. Tá. Então, um processo enzimático. E, com isso, a gente consegue fazer com que as mesmas bactérias que fermentam o queijo, o iogurte tradicional, também fermentem o nosso leite, a partir de um leite molecular. E aí a Nomu... Era bom esse curso, hein? Não, o curso realmente me deu era bom. uma capacidade Realmente, que eu não poderia ter, junto com a formação de gastronomia, que realmente foi fundamental para chegar nesse caminho, e poder começar a fazer esses testes. Então, foi uma... Existe uma coisa horrorosa que é imitação de comida com carne que não tem carne. Por exemplo, hambúrguer, seja do que for. Eu não gosto de hambúrguer, quer dizer, então tudo bem para mim. Mas essas imitações, hambúrguer de soja, igualzinho a hambúrguer, igualzinho a queijo. É assim, quando você desapega, não é não? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu acho Afetivo. que, em princípio, desapega, só que o que o Marcelo ia falar agora é em relação à questão afetiva. Eu acho que o objetivo, quando você quer trazer a questão da não exploração animal, é mostrar que, assim, o sabor não tem exploração animal, que é a base da filosofia do veganismo. Você pode trabalhar com o sabor que você quiser. Então, se a pessoa tem o costume de comer um hambúrguer, isso é uma prática cultural, né, social, até emocional na casa dela, você pode transformar um hambúrguer sem carne animal, né, com uma carne diferente. E está vindo uma onda muito, né? O McDonald's, várias empresas agora mudaram e aderiram a um hambúrguer sem carne animal, né? Eu acho que é uma tendência do mercado de tentar abraçar tudo isso e ainda respeitar a questão de algumas pessoas da afetividade. Ou quem também não quer entrar na questão filosófica, apenas provar, degustar de algo que não tem origem animal. Tá É uma bom, relação então tá. com prazer, então, né? Eu costumo dizer muito também que, seguindo o chefe Atala, por exemplo, que diz que gastronomia é cultura. Então, eu acho muito difícil, como pai, como cidadão, quando você fala para uma pessoa que ela não pode comprar algo porque é caro, você trabalha, você estuda, vai lá, conquista aquilo e tem. Quando você diz que uma pessoa não pode porque ela tem uma doença, uma intolerância ou uma crença, qualquer que seja ela, é muito duro. E a gente recebe semanalmente na Nomu coisas que eu falo que para mim são melhores do que dinheiro, que são mensagens de mães dizendo, olha, meu filho comeu uma pizza pela primeira vez na vida e não foi objeto de ridículo dos amigos, da pizza dele ser ruim, de não ser gostosa. Nomu é um lindo nome. Como é que escreve? N-O-M-O, N-O-M-O. porque não, sem vaca, Nomu. Nomu. Isso. Olha que De lindo. mu, de E vaca. é sonoro. Nomu é bonito. Então, E parece que os seus queijos são bons, não é isso? sim, modéstia à parte, são muito bons. Não, tem muito mercado. Nós, nutricionistas, né, a gente tem que explorar muito o mercado, ver o que está sendo atualizado, para a gente poder exatamente indicar para pessoas com intolerância, né, que a gente pode depois até falar isso, que às vezes não é uma questão de não querer comer, é de querer comer e não poder, como ele estava falando. E realmente a aceitação está sendo muito boa com o queijo É Nomu. sempre de castanha? Não, Você- a gente, ouvindo justamente as nutricionistas, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a saudabilidade. Então, a gente fez um queijo todo molecular,
mas sem entrar com aditivos químicos, que é tudo que é contrário à pirâmide. Não, ainda por cima, né? Vocês têm que fazer gostoso com outra coisa, não sei o quê, tem que respeitar o meio ambiente, não pode ter animal nem olhando. Isso é E uma parceria muito desafio. forte que a gente teve desde o começo com as Nutris, porque eu humildemente perguntava, poxa, isso aqui é bacana? E às vezes a Nutri respondia, a gente fala, não, isso não é bacana, isso não é saudável, eu não receitaria isso. Então, um dos pilares que a gente tem na Nomu é o seguinte, é que se não é bom para o meu filho, não pode ser bom para o seu. Diz uma coisa, quantos produtos você tem? Hoje são 12. Caramba. Parabéns. A gente está com grandes lançamentos. Lançou agora uma maionese feita com aquafaba, que é a água do cozimento do grão de bico, fugindo até de um pouco do espectro de laticínios. A gente se posiciona como uma food tech. Então, tudo nosso tem que ter tecnologia aplicada ao alimento. Você tem loja física? Não, loja física... É complicado, não... né? Porque é bom de provar. Mas eles têm todas essas lojas naturais, tem Nomu. E essa maionese veg, eu dei uma palestra no Veg Fest, que é um evento grandíssimo, assim, no Brasil, conceituado sobre alimentação vegetariana e vegana. Aí vão as marcas e os palestrantes. Eu provei a maionese, o gosto da maionese é igual. É igual. Você não diz nada. Se ele dissesse que era da Aquafaba, o que for. Você já está milionário? É muito bom. Não, ainda estamos lutando para isso. Você vai ficar milionário? Eu não teria vergonha alguma de ficar. A gente trabalha para isso. Não tem nada contra o Não veganismo. tenho nada contra. Não, absolutamente. É o bem-estar dos animais. Eu acho que o propósito está justamente aí em fazer o bem para os animais, não agredir o planeta e, com isso, a gente conseguir, através da ciência e tecnologia... Olha, eu não sei não, mas vocês são duas pessoas que falam muito bem do veganismo. Obrigado. Não é não? Tá bom. A gente vai continuar depois o papo. A gente vai para o intervalo agora, um minuto só. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura. E Dylan Araújo vai nos dizer se temos interatividade. E aí, Dylan, que tal? Com certeza, Vera. A gente já está aqui acompanhando a participação de quem está em casa. Vamos começar aqui com a primeira mensagem, que é da Helenita Barbieri. Sou intolerante à lactose. Hoje tem até sorvete sem lactose, até bem gostoso, diz a Helenita. Não pareceu uma convicção tão grande, né? Mas ela disse que é gostoso. Walter Miquita, de Belfort Roxo. Dio, como te amo. Linda música, linda voz e grande acompanhamento. A gente também curtiu bastante aqui no estúdio. O Carlos Henrique, aqui do Rio, capital. Sem Censura está brilhante, começando com música italiana, numa belíssima voz e uma guitarra erudita, linda demais. Tá aí, Vera Barroso, a participação chegando através da internet e muita gente curtindo a música como a gente curtiu aqui no estúdio. Vera Barroso. Maravilha, Dila. Volta para cá que a gente agora vai conversar sobre o Enem e essa coisa muito complicada. Ninguém aqui fez Enem, você está de bem com a vida. Você fez Enem? Eu fiz Enem também. Você fez Enem Eu também? fiz Enem. Eu fiz a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro pelo Enem. Fiz em 2011. 2008. Olha só, o terror é a redação mesmo. Eu adoro isso. Achei não. Não? Não. Eu tirei 10 na redação. Eu sempre gostei de escrever. Eu tirei 8,5. Eu sempre gostei de escrever. Também. Muito bom, muito bom. Felipe, conta a tua história, porque eu gosto mesmo da sua história, que você é um matemático. Da minha Conta aí. história. É porque eu fiz faculdade de matemática e de língua portuguesa ao mesmo tempo. Não é engraçado Como isso? é possível? Não é não? Ele gostar das duas coisas. Porque eu, desde os 11 anos, eu queria ser ator. E o meu tio ficava para mim, você vai morrer de fome. Porque ator no Brasil morre de fome. E aí você tem que procurar alguma coisa que vá te dar sustento. E eu pensava, o que eu mais gosto depois do teatro? A sala de aula. E eu dava aula para todos os meus amigos, já ia falar alunos, né? Então, e a disciplina que sempre despertou em mim interesse foi a matemática. Então, Você dava aula de matemática para a aula tua de turma? todas as disciplinas. De todas as disciplinas? De todas. E a matemática era a que me dava aquele tesão mesmo. Às vezes eu ia dormir com um problema matemático na cabeça e acordava resolvendo o problema. Acordava de madrugada e resolvia o problema. E aí eu tinha certeza de que eu ia fazer matemática, fiz o vestibular. Peguei o último ano em que o vestibular era ainda isolado, mas fiz o Enem também. Então, eu fiz o vestibular em todas as universidades para matemática. E a UERJ, você escolhe apenas no final. E o meu professor dizia, cara, você está na área errada, você escreve bem, você fala bem, vai para a área de humanas, vai para a área de linguagem. Aí aquela coisa do ator... E aí eu, caraca, meu Deus do céu, teatro eu não posso fazer, meu tio vai me matar.
se eu fizer teatro. E aí eu falei, vou botar letras, só para ver se eu passaria. E passei. Falei, não estou fazendo nada, vou cursar 2 universidades, né? Aí fui cursar a UF e a UERJ. E a UERJ é uma coisa, assim, apaixonante. Não sei explicar, acho que só dá para sentir. Só quem pisa na UERJ sabe. Você adora a UERJ. Eu digo que eu não me vejo fora da UERJ hoje. Então, quando eu tentei mestrado e doutorado, eu não hesitei. Eu só tentei UERJ, não havia outra possibilidade. E você é professor da UERJ hoje em dia? Então, eu cheguei a dar aula como professor contratado da UERJ e, num futuro breve, se Deus quiser, professor Volta para lá. concursado, não mais contratado. Maravilha. E você é um excelente professor, na verdade, que tem tudo a ver com ator, porque é a mesma tarefa. Então, você tem que seduzir o aluno e dizer para ele que coisa maravilhosa é essa coisa insuportável que você está ensinando. Eu acabei me formando também, logo em seguida, em artes cênicas, e aí eu fiz uma especialização em preparação corporal para atores. E eu falei assim, eu vou largar as salas de aula, porque o magistério estava muito difícil, está cada vez mais difícil dar aula realmente, por conta da infraestrutura, por conta de ninguém, né? E aí eu digo ninguém, as pessoas fora do ambiente escolar acreditarem na educação. Então, o pai culpabiliza a escola, a sociedade culpabiliza a escola, o governo culpabiliza a escola, e o professor tem sido visto como grande vilão hoje. E aí eu falei, quer saber, eu vou voltar para o teatro e é nisso que eu vou seguir. E eu fui fazer essa especialização e eu falei assim, meu Deus, tudo que eu vi ali fazendo com ator, eu falava, meu Deus, eu posso usar isso para ensinar a língua portuguesa. Pois e aí tanto eu fui fazer... Sabrina quanto você mencionaram a importância da arte na formação. Você acha que isso faz diferença, inclusive no momento de pressão, como o Enem? Quer dizer, essa formação que te ajuda a lidar com as emoções e com tantas outras coisas que acabam influenciando no momento decisivo? Eu não tenho a menor dúvida disso. A arte tem um poder de te levar para um outro lugar, para um outro mundo. Como a Patrícia falou, eu estou ali, mas eu não vivi aquele lugar, eu não vivi aquele momento. A arte é algo realmente inexplicável, é uma coisa que você tem que viver, realmente, você tem que estar entregue. Então, esse poder que a cultura tem, seja por meio da dança, por meio da música, por meio do teatro... Felipe, vamos voltar para o Enem, porque o programa vai acabar, já não tocou no assunto. Vamos lá. Mas a gente já está falando dessa dificuldade, do momento de nervosismo, falando certo, né? Então, mas vamos falar do Enem. Lidar. Vamos lá. Ele buscar, por exemplo... nesse momento agora ele precisa relaxar. Então, buscar esses momentos culturais vai ajudar. Se ele estudou, né? Porque se não estudou, ele não vai conseguir relaxar de jeito nenhum. Vai ficar procurando, desesperado, perseguindo um conteúdo que ele vai dizer assim, se eu estudar isso, cai isso. Você conhece? Sim. Exatamente. Estudante, quer dizer, eu vou estudar seletivamente 2 pontos que vão cair. Se não cair, eu me ferro. Mas... Até quando estudar? Acho que essa é uma questão boa para quem está assim. Então, não é mais o momento de estudar. Não? Não. De estudar, não. Ainda é o momento de revisar. Ele não vai aprender nada novo de hoje para amanhã, de amanhã para domingo. Então, é o momento de relaxar, é o momento de descansar e é o momento de rever alguns pontos que caem com frequência, porque toda prova tem um estilo, ela apresenta uma temática que vem sendo reproduzida. E é justamente isso, por exemplo, que nós vamos fazer amanhã no aulão de véspera do ProEnem. A gente vai tocar nos pontos mais importantes, ou em alguns dos pontos mais importantes, com a ideia de revisar. Porque vocês estudaram o Enem ao longo desse tempo, vocês sabem mais ou menos como é que o Enem se faz, se forma e ele escolhe. Onde é o aulão? Como é que a gente consegue? O aulão é gratuito pelo YouTube, no canal do ProEnem. Começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. E aí tem tem para português. As disciplinas. Tudo português vai ser amanhã? Não, amanhã, porque na verdade essa primeira fase da prova, que é linguagem e humanas, ocorre neste domingo. No outro domingo, matemática, física, química e biologia. Então, neste sábado, os alunos vão ter aula de português, que aí a gente chama português a parte gramatical mesmo, interpretação, do qual eu sou professor, redação, literatura, filosofia, sociologia, história e geografia. Então tá, a gente acessa o quê? YouTube ProEnem. É só entrar no YouTube e jogar lá no canal do ProEnem. Essas aulas que vocês dão, elas são muito vivas, né? Elas são muito interessantes. Então você liga lá e relaxa e vai entrando assim?
Então, a gente tenta justamente fazer com que a aula seja algo convidativo. Por quê? O aluno já não está conosco em sala de aula. Então, ele vai ter uma tendência a abrir outra aba da internet para fazer outra coisa. Claro. Ele Então, vai ouvir música Exatamente. aqui. Sim. Então, a gente acaba tentando buscar estratégias. Por exemplo, ontem foi a minha aula que a gente chama de SOS. É uma aula para salvar o aluno daquele assunto que ele está sentindo necessidade. Já. E eles estavam sentindo necessidade, no meu caso, de uma aula de figura de linguagem. Eu usei em todos os tipos de figura de linguagem, músicas. Cantei. Não sou cantor, mas cantei. Ou Felipe, melhor, tentei. Eu acho que tem um monte de gente querendo saber o que vai cair no Enem, em termos de redação, né? Qual vai ser o tema da redação do Enem? Quantas pessoas estão te perguntando isso? Essa pergunta, ela assombra as nossas vidas desde que o Enem se tornou essa grandiosidade, desde que o Enem se tornou a maior prova de acesso a uma universidade. O que eu digo para os meus alunos é: você não precisa estar preocupado com o tema. Você precisa estar preocupado em saber argumentar, em saber se posicionar e em saber escrever. Se você souber, seja o tema que for, você saberá lidar com aquilo. Então, a questão eles se prendem muito a isso. E, às vezes, eu me lembro uma vez, numa aula, um professor falou assim: eu sonhei que o tema vai ser sobre índio. Falei: ai, meu senhor, isso na sexta-feira. E a prova ainda era sábado e domingo. Os meninos quiseram ficar até de noite fazendo redação sobre índio. Claro. Chegou no dia seguinte, efeitos da lei seca para o Brasil. Gente, olha só, eu proponho uma brincadeira. Quando a gente voltar para o Facebook, cada um vai dar uma ideia do que vai ser o tema da redação do Enem. Vamos tentar ver e depois a gente, na segunda-feira, confere, certo? Mas agora a gente vai terminar o programa. Eu vou pedir para a Sabina ir lá com o Máximo. Oba! Você vai cantar para a gente. Obrigado, Máximo. Você termina o programa para nós. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a vocês. A gente fica mais um tempinho. Obrigado. Pois é, você que está ligado no Facebook, o programa continua através da internet, então continua com a gente, continua interagindo e participando. Maravilha. Sabrina, tudo para você. Grazie. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, senza un attimo, senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutti ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle,
Você ainda é uma linda bailarina, quando a gente olha assim. Eu já tenho... Volta para cá. Você quer vir também, Máximo? Vem para cá. Máximo. A gente... Vocês todos pensaram? Eu estava Pensei. dividido, Vera. Numa... Estava dividido porque eu queria prestar atenção na música e pensar Então tá, no tema. quem pensou, eu pensei. Mas eu tenho uma ideia também. Não tenho. Vamos lá, não pensou não. Vamos arranjar aquela cadeira. Leva a cadeira, leva o microfone, traz a cadeira. Põe a cadeira perto da Sabrina e aí... Mais para cá, mais perto, porque senão você vai atrapalhar a câmera. Aí tá bom, aqui? aí tá ótimo. Ele tem que ficar fora do cenário, porque senão ele fica muito alto. Mas aí, você não pensou, você pensou. Eu acho que a gastronomia como inserção social, acho um tema bom. Não, você puxou a brasa Puxou do seu bastante sardinha a descaradamente, brasa. Marcelo. Você não pensou o tema do Enem, você pensou como o Enem podia pensar em mim. Não, vamos lá. Eu, na verdade, tenho alguns temas. Maus O tratos. problema é que é aos grave, animais. os alunos todos vão só ajudar isso. Vai, Vamos fala. deixar ele por Maus último, tratos senão ele vai aos falar o meu tema. Maus tratos aos animais. Desrespeito aos idosos. Aham. Maus tratos às crianças também. Fala. A questão das redes sociais, o uso excessivo das redes sociais, acabando com as relações interpessoais. Esse é exatamente o que eu ia dizer. É exatamente isso. É sobre tecnologia, sobre redes sociais e sobre quais são os benefícios e os malefícios das redes sociais para a vida do jovem, não sei o que, do país. Tem mais algum? Tinha mais um, que era Fala. a questão do ensino à distância. Isso é esperto. Pois é. Mas esse é difícil. Tinha que ter deixado o Felipe por último, porque ele falou vários temas, ele falou dois mas que eu ia dizer. não, tá bom. Me tirou Mas, dois gente, temas. A gente só vai saber na segunda-feira. Porque na segunda-feira a gente vai saber se algum desses ele acertou, se foi você sozinho que acertou. Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Eu tenho um irmão que vai cursar agora no domingo, 17 anos, então a gente tem uma diferença grande de idade, né? Mais de 13 anos aí. Eu tenho uma irmã que já está na UFRJ, que tem 19 anos, então eu estou sempre presente também, né? E atendo adolescentes. Então, a gente tem alimentação para melhorar, inclusive, a parte cognitiva, né? E tal, concentração para a prova. É uma prova de resistência, né? Não é uma prova para ver quem é mais inteligente. É resistência. 4 horas é uma maratona, gente. Então, assim, é muito tempo de prova, né? Então, eu sempre oriento a parte de alimentação. Então, os pais me procuram até para isso. A gente sabe que o Enem, ele é muito engajado, ele está muito atualizado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu sempre penso em política e economia, alguma coisa relacionada a isso, tá? Nesses momentos que nós estamos. E eu também penso... Tipo reforma da Previdência. Coisas assim. relacionadas a isso. Sim, as novas reformas. Ele acho que não está muito na cara, né? Não pode, Porque cara. é proibido. Entendi. Para este ano, É proibido. Entendi. essas questões que possam vir a tocar no governo atual, elas não... Entendi. Mas não pode cair um tema como a mudança do horário de verão? Então, O fim do horário de verão? eles vão... Corte de Lei Rouanet? É verdade, primeiro ano, né? Esse seria um dos palpites, Esse é um porque dos palpites. é um tema desse ano. Então, a nossa vontade é que fosse algo, obviamente, polêmico. A gente gostaria. Mas no ano em que o Enem ousou um pouco mais e colocou Sobre diferença sexual. caminhos para o combate ao racismo, e no mesmo ano, caminho para o combate Homofobia, ao né? preconceito religioso, no ano seguinte a banca foi descredenciada. Tá. E o discurso do até então atual presidente é: não iremos tratar de minorias, e a ideia de que ele vai olhar a prova com antecedência. Ele prometeu isso. Agora, Então, tá. essa ideia de, quando ele fala de minoria, obviamente é essa minoria que luta pela essa ideia generalizada de que está tudo atrelado à esquerda. Né? Não, tudo bem. O problema é que a gente agora está tentando adivinhar o tema e a gente não vai entrar na discussão sobre isso. Mas eu acho... Esses pontos críticos... O outro que eu tinha pensado era relacionado à depressão. Eu trabalho com transtorno alimentar. Depressão é legal. Eu trabalho com transtorno alimentar no consultório, atendo criança, gestante, idoso, todo mundo, voltado normalmente pacientes vegetarianos e veganos, mas atendo todos. E transtornos alimentares e depressão é uma coisa que está muito forte. Eu tenho crianças com depressão. Eu tenho crianças e adolescentes tentando se suicidar. Isso é difícil de tratar também, Então, né? eu acho que esse tema está muito em voga. O número de suicídio aumentou muito, assim, onerosamente, o número de pessoas tentando se suicidar. Eu tenho vários próximos, tá? Inclusive alguns recentes que conseguiram, tá? Mas é como ele diz, Então... você precisa ter um tema que eles possam
basta desenvolver e sem dados, porque eles não podem ter os dados. Mas eu acho que o tema da depressão, esse talvez, tema da né? depressão Depressão é um tema e rede possível, social. sim. É. Na Depressão e rede verdade, social. uma das coisas que a gente tem discutido são as doenças da contemporaneidade. Isso. E aí a gente tem a depressão, a obesidade. Anorexia, e entra compulsão, Exatamente. bulimia, né? Então entra todos os engloba um conceitos. pouco mais. Aí E, tem também... é interessante porque são assuntos que falam do jovem, Sim. né? De uma realidade deles. Sim. Eu gostei dos nossos temas. Tem a Vamos questão lá, também- Tô Sabrina. sem inspiração agora. Ai, não me vem nada na cabeça. Tudo bem, se vier até o fim do programa, você lembra, se não, Sabrina, você não as ganha. artes. Você- As artes poderia ser um tema, Não, né? A poderia, cultura. mas aí eu tô puxando sardinha pro meu lado. Mas eu Que tô te nem o ajudando. Marcelo, que nem o Marcelo. Marcelo não Poderia, teve dúvida. inserção da arte dentro de uma grade curricular, que eu acho muito gente importante. A gente só não apostou nada. Então, tem uma outra questão também, que é a questão da não vacinação. As consequências da não vacinação na isso também tá sociedade. muito preconceito em com a alta. vacinação também é bom. Que a vacinação podendo gerar autismo, a gente sabe que não existe estudo e referência sobre isso, então eu mesmo estimulo meus pacientes a fazerem vacinação, eu trabalho com pediatra, um tema também bem em alta. Bem, muito bom. Vamos lá, Dylan. Vamos, antes da gente trazer a interatividade, eu vou trazer uma pergunta que eu já fui informado aqui, que está chegando o tempo todo. Tem muita gente querendo saber onde é que encontra o queijo do Marcelo. Já que não está na loja, como é que faz para comprar? Pode falar marcas aqui de lugares? Pode, claro, você falou. Aqui vocês encontram no Mundo Verde, no Supermercado Zona Sul, loja La Fruteria, em Ipanema. Ipanema e Barra, La Fruteria tem na Ipanema Barra e Barra, também. sim. Mas, sim. por enquanto, Açúcar. vocês estão só no Rio de Janeiro ou não? No Brasil inteiro. No Brasil O todo. Pão de Açúcar em São Paulo. Ah, tá, na rede toda. né? Festival no Sul, no Zafari, em grandes redes de supermercado. Quer dizer, vocês têm uma produção bastante grande para atender supermercado, você precisa ter uma produção grande, Sim, né? sim. A gente está com uma demanda para exportação já agora, a partir do ano que vem. E o principal prescritor somos nós, nutricionistas, né? Então, quando a gente tem casos de intolerância, que a gente até conversou, e o meu parecer sobre isso é que os jovens hoje em dia estão tendo mais contato com produtos industrializados precocemente, né? A poluição, os corantes, conservantes e adoçantes sendo dados para as crianças estão levando a uma disbiose, uma alteração intestinal e levando aí os efeitos de sentir muito mais forte o leite, o glúten. Tem toda a razão, é Então, impressionante. as crianças comem muito mal, né? Então, os nossos avós consumiam pão, queijo, mas era só isso, não tinha corante, conservante, açúcares, balas e muitos Isso vai industrializados. começar no final da primeira... Começa no segundo momento, né? Do século XX, Exatamente. com a industrialização da indústria Exatamente. alimentícia, mas você há de convir que os avós já nasceram naquela época assim. Mas não era tão... Não é, foi piorando. Na não era verdade, tão a gente usual. não... Indústria alimentícia, bem que a gente podia fazer, Esse né? é um tema Sim, do um bom Enem tema. bom, Opa! hein? Tem um outro tema também, indústria de beleza, sabe? Os malefícios e os benefícios, que eu acho que hoje em dia, né, assim, tem as coisas boas, mas também existe hoje em dia uma neurose, né? Eu acho, né, de pessoas querendo se transformar, jovens, cada vez mais jovens, botando silicone, transformando o rosto. Eu fico às vezes Vocês não assustada. acham que deve ser uma delícia a reunião do pessoal que decide o título da prova? Não, eu gostaria de Como participar da deve ser, né? banca. Mas será que- Comendo um cafezinho, um Será que é com essa queijinho. Ou então tomando um tranquilidade? bom vinho, né? Será que é com essa tranquilidade, com essa paz? Ai, deve ser. A indústria da beleza pega na questão da autoestima, né? Que os jovens estão sofrendo muito com isso. Aí vem o impacto das redes sociais, os rostos perfeitos, ditadura cheios de da beleza. Photoshop. E o que é É, divulgado, aquilo que ele né, falou de na obesidade. mídia. E aí, Desses dentro disso, a gente ainda pode transtornos. puxar também o bullying, Bullying, exato. como mais um tema. Aconteceu já o bullying como tema da Nunca? Bullying é um Mas bom sempre tema. se fala no Sim. bullying. Sempre Mas se o fala. bullying estaria incluído naquela questão do governo, assim? Pode Não, ser, você não pode- consegue dialogar isso, jogar uma responsabilidade para o governo. Você consegue dialogar mais a sociedade, a família, a Mas de escola. colocá-lo como tema e cair nessa restrição. Não, Já não, caiu não, essa não faz questão parte, das armas nas escolas que invadem, isso também, Mas né? isso não- que tem não- a ver gente com não bullying. pode confundir Rio de Janeiro com o resto do Brasil. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado também de, Mas sabe, o que a gente o tem ano, tema é por sempre exemplo- voltado a Rio de Janeiro? Não, Não. Não, é nacional. O tema é nacional. Por isso é que o tema tem que ser nacional. Né? Vamos tentar trazer o Vamos trazer outras aqui, coitado, participações. que tá lá. A gente tem o João Mendonça pelo Facebook. Fiz uma torta vegana hoje com grão de bico, leite de coco e temperos deliciosos. Tá aí, vamos rodar, trazer mais uma participação.
Aliás, leite de coco, Marcelo, é ingrediente para fazer queijo também, né? Tem gente que faz o não tecnológico, porque o seu... Não, para o queijo, na verdade, ele tem um gosto muito peculiar, né? Vai dar gosto de cocada no queijo. Você pode até fazer. O leite vegetal ele tem uma capacidade enorme de substituir tudo que a gente vê na gastronomia do leite tradicional. Sim. Existe aquele mito, não, só vai ficar bom se botar leite, só vai ter proteína ou cálcio suficiente se botar leite. Aí as Nutris vêm e, poxa, e desmistificam tudo isso. Então, hoje em dia também tem um preconceito. Mas será que eu posso chamar de leite? Bom, há mais de 50 anos a gente chama leite de coco de leite de coco. Manteiga de cacau, quando está com o lábio rachado. Manteiga de karité. Sim. Então, só não posso chamar de leite ou de manteiga quando eu estou market share da indústria de laticínios. Então, é isso que tem que começar a ter um bom senso para o futuro. Chegou um mundo novo, essas questões... Está chegando, né, Marcelo? A gente já está conversando. Exato. E a gente já está sabendo do que a gente está falando. Porque antigamente começava a se falar e a gente ficava perseguindo. A gente fez uma pesquisa, 88% dos clientes da Nomu não são veganos. É o público wellness. Olha só. Vai lá. Pois é o caso da Maria Cláudia, né? Ela diz, não sou vegana, não tenho intenção de ser, estou adorando tudo isso. É isso. Entendeu? Vamos seguir, trazer mais uma? Tem Hernani Lins Júnior, ele diz, Marcelo, quanto custa 1 litro de leite feito com castanhas de caju, que aqui no Ceará custa R$45. Eu acho que é uma questão que muita gente se pergunta, né? O quilo? O quilo, Leite R$45 o quilo. Quer dizer, até que ponto esses produtos já se tornaram também acessíveis para um público mais amplo, de várias mesmo, classes Marcelo, sociais? Você compra... mais ou menos Aí nessa mesma faixa. Aí não quero saber o preço do seu queijo, não. Não. A grande questão que eu acho que deveria ter um debate, eu não sei se com esse governo ou com algum outro depois, mas em tratar o leite vegetal com os mesmos benefícios fiscais que o leite animal tem. Na verdade, na melhor das hipóteses, eu acho que a gente deveria ser equiparado e ter os mesmos benefícios fiscais, porque, além de tudo, eu tenho o bônus. Eu não estou agredindo o planeta, eu não estou fazendo mal aos animais, eu também estou tratando de uma parte importante da população. Então, quando você pega o leite de vaca, ele tem o benefício na cadeia inicial, quando o cara produz o leite, até a cadeia final, quando vira o produto final, o queijo, manteiga. Então, com todos esses benefícios fiscais, quando chega no final para o consumidor, sai muito mais barato. Eles chegaram primeiro, né, Marcelo? Eles chegaram primeiro. Pois é, vamos seguir trazendo a participação agora da Lúcia Regina, também pelo Facebook. Boa tarde, querida Vera Barroso e convidados. Gostaria de saber, o leite de soja é bom de ser consumido? Quem consome o leite de soja? Luna de Azevedo, obrigado, um abraço a todos. A mensagem é da Lúcia Regina, que é de Cardoso de Menezes. Aqui do Rio de Janeiro. A Lúcia me citou, né? Eu acho que ela, de repente, está querendo que eu ajude, ajude, né? Quem consome o leite de soja, esse leite de soja é bom consumir. Então, existe dentro da área da nutrição uma grande discussão ainda sobre a soja, tá? Eu me considero em cima do muro, porque a gente tem pesquisas que sempre apontaram sobre algumas questões do fitoestrógeno, se aumenta mama no homem e se isso altera os hormônios femininos da mulher. Então, tem muitos estudos ainda, mas eles são em ratos, é difícil a gente conseguir, às vezes, estudos em humanos, e tem já alguns estudos mostrando dos benefícios da soja em si, tá? Conseguindo orgânica, então a transgenia e os agrotóxicos excesso seria um ponto negativo, porque 90% da soja hoje em dia é transgênica, né? Então isso seria o principal ponto, a meu ver, não sendo tão benéfico, mas ela pode ser usada por qualquer pessoa. Inclusive, vocês sabem que as primeiras fórmulas infantis para bebês com a alergia à proteína do leite de vaca, bebês APLV, são fórmulas de soja, minha né? Filha são fórmulas de soja. Então ela é segura, normalmente essas fórmulas até usada a partir de 6 meses são utilizadas, né, para crianças, mas existem algumas coisas relacionadas à soja e alumínio. Então nós estamos ainda estudando e pesquisando mais sobre soja. Tá. Você não faz queijo com soja de jeito nenhum, né? Que não é boa. Vamos seguir, que tem a participação pelo WhatsApp da Ivonete Serbino. Minha família assiste e gostamos muito do programa. Deveria ser mais longo. Tipo assim, 3h30, 4. Eu acho. Maratona de sem censura. Maratona de sem censura, não é? Exatamente. Comendo um queijo seria melhor ainda. Vamos trazer a Lígia Braga, do Rio Capital. Boa tarde, sou agente comunitário de saúde de Nova Iguaçu. Estou amando o tema. O melhor churrasco que fui em minha vida foi o churrasco vegano. Tinha até bolo de sobremesa, simplesmente maravilhoso.
Não sou vegana ainda. Essa é a Lígia Braga do Rio de Janeiro. Que churrasco é esse, gente? O churrasco vegano, a gente bota normalmente legumes no espeto. E a gente bota o carvão mesmo do churrasco, mas bota legumes no espeto. Gente, eu faço Você pode no espeto, eu botar. não chamo isso de churrasco. Não, mas fica gostoso. Você pode fazer com Eu cogumelo. E aí, você gosta? Eu adoro, mas eu não chamo isso de churrasco. Mas- eu chamo isso de legume no espeto, legume na coisa. Hambúrgueres feitos com hambúrguer de cogumelo, de quínoa, né, hambúrgueres proteicos. E aí, Isso, mas são Sim. delícias vegetais. Sim. Eu não gosto de hambúrguer. É mais uma vez aquela questão do sentimento de você estar participando de um churrasco. Fazer parte de um Exato. todo. Embora não tenha E ali... conseguir ser acolhido, né? Eu acho que esse é um Perfeito. papel Um pouco essa importante. ideia. A sensação de Tem razão. pertencimento. Muito bem. Vamos para o Gilson Ferreira, participando pelo WhatsApp. Ele é de Guarulhos, São Paulo. Eu, como bom italiano, adoro minha música italiana. O tema é muito interessante, mas com boa música italiana fica muito melhor. A gente concorda, com certeza. Aliás, a culinária italiana também é muito boa, mas a gente não está aqui para falar Máximo disso cozinha hoje. muito bem, que eu estou sabendo A por aí. Jane, de Santo André. Parabéns, depois dessa aula de veganismo, já estou pensando em fazer parte do grupo. Beijo para você também, Jane. Tem mais alguma na tela? Não, eu acho que tem muita gente, né, que já está nesse momento de querer ser vegano, mas não sabe como fazer essa transição. Você deu uma dica, né? É alguma coisa que pode ajudar. Mas me parece que tem uma outra coisa que vocês dois falaram, que é buscar um profissional. A importância e a relevância do profissional nesse caso, da profissão nutricionista, né, da gente ter saído da profissão medicina e ter estudado só os alimentos e os micronutrientes, é exatamente a gente conseguir adequar isso para cada fase da vida. Em princípio, a gente dobra algumas recomendações em relação a ferro, a ômega 3, a zinco, né, pela biodisponibilidade, e a gente orienta, né, botar o feijão de molho. E aquele negócio do B12 também, né? Tem que suplementar a B12. Então, esses detalhes são importantes serem avaliados com um profissional. Maravilha. Bom, então, acho que podemos terminar o programa sexta-feira. Parabéns a todos. Grazie. Maravilha. Bom, segunda-feira a gente volta. Segunda-feira a gente está de volta, com certeza.